observando a AP, sétimo ano, questão de 8 a 9. O açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nessa manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo o puro e afável paladar, como beijo de moça, água na pele, flor, que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou estado do Rio. E tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nasce por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos, plantar e colher a cana que viraram açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura, produzir este açúcar branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Questão 8. Na segunda estrofe, tampouco o fez o dono da usina. O termo grifado faz referência a quem que é esse o? Fez o quê? O dono, o açúcar, o Oliveira ou o Estado? Volta no texto que é muito fácil descobrir quem que a gente colocou o aqui para não repetir. Colocou-se o o, mas está se referindo a uma outra palavra lá atrás, para não ficar repetindo toda hora a mesma palavra. Tá? Fácil é sair, gente. No poema O Açúcar, de Ferreira Goulart, só se fala do açúcar nesse texto. A questão, né? Percebe-se uma preocupação com A, as condições de vida do cortador de cana daquela época, B, a falta de açúcar nas mercearias nas grandes cidades, C, a concentração de açúcar nos extensos vales, ou D, o caminho realizado pelo açúcar de campo à metrópole. Se vocês prestarem atenção na leitura, também essa é facinho, mamão com açúcar. Leia os textos e responda a questão 10 a 13. Casas inteligentes. Tecnologias em casa. Não consigo ler aí, gente. 87%, tal. 50 casas inteligentes fazem tarefas, 74%. Criando uma família, 42%. Eu não consigo enxergar, gente. Parece falando da tecnologia em casa, casas inteligentes. Texto 2. Saiba como montar sua casa inteligente sem riscos. É preciso ficar atento para brechas de segurança que geralmente existem quando se criam redes internas e se conectam tanto produtos smarts ao mesmo tempo, senhas mais fortes pode ajudar. Então, casa inteligente é aquela que você aperta botões pelo seu celular, por exemplo, e acende a luz, fecha a porta, liga o som, a televisão. Isso são casas inteligentes. O segmento de internet das coisas, Internet of Things em inglês, deve movimentar 745 bilhões de dólares no mundo em 2019, com potencial para ultrapassar 1 trilhão em 2022. Segundo dados e consultoria das indústrias de tecnologia e telecomunicações, mas a questão aqui é como montar sua casa inteligente. Há produtos já disponíveis para que você faça isso hoje na sua casa. No mercado, há diversos produtos como fechaduras, câmeras de segurança, alarmes de presença e de aberturas de portas e até armários. Tudo configurado para funcionar mesmo à distância. Com seu celular você faz tudo isso. Produtos que podem te possibilitar viajar com toda a família e deixar lâmpadas programadas para acender apenas durante uma parte da noite, simulando a presença de pessoas no lar e reduzindo as chances de visitas inesperadas. Aqui é que o texto continua. Segurança. Mas e a segurança? Thiago Marques, analista de segurança Casper Kai, afirmou que o grande problema da automação residencial, que é essa inteligência de tecnologia, está em sua concepção. Normalmente, as soluções são desenvolvidas visando a usabilidade do usuário e as funções de segurança são adicionadas ao final do processo, o que resulta em desproteção. Vemos este problema na prática quando roteadores e câmeras de vigilância são hackeados simplesmente porque o login de acesso de centro de comando permanece inalterado com as informações de fábrica, ou seja, o criminoso só precisa acessar o manual do usuário pela internet para invadir remotamente esses equipamentos, afirmou. Ainda de acordo com
Ainda de acordo com Marx, por esse motivo, é importante, desde o início, considerar os riscos envolvidos ao definir parte da sua casa mais inteligente. Questão 10. Os dois textos, aquele que tem as fotos da internet segura na sua casa, que eu não consegui ler, e o texto falando sobre segurança desses dispositivos. Os dois textos tratam de assunto casas inteligentes. Diferente do texto 1, o texto 2 trata a informação demonstrando os riscos de segurança da conectividade de vários aparelhos, b, comodidades que conectam e aproximam toda a família, comodidades é facilidades, né? C, os investimentos e cuidados ao montar uma casa inteligente e dados positivos referentes à facilidade da conectividade. Às vezes até tem algumas dessas informações, mas vocês têm que ver qual que é o principal foco desse texto, tá? Aqui dá umas dicas. A gente leu, o que mais se fala no texto é o principal, então é o que você vai ter que fala de conectividade, fala de comodidade, fala de tudo isso, mas tem uma que é a principal. O texto Questão 11. No texto 1, o recurso gráfico visual utilizado para dar ênfase, para deixar mais claro o texto foi a ênfase no termo 5G de conectividade, b, utilização do gerúndio em criando uma família, gerúndio é criando, aqui é um gerúndio, c, representação de itens tecnológicos usados atualmente, ou d, escolha de cores amarelas que chamam atenção para as palavras. Qual foi o recurso gráfico visual? O que eles usaram de recurso para você enxergar, para dar ênfase ao texto, tá? Então, tudo isso está presente, mas é um recurso gráfico. Uma coisa que você vê, uma imagem lá dentro que vai te chamar a atenção para o texto. O texto 1, que é aquele das imagens, tem a finalidade. Para que ele foi escrito? A, informar o leitor de que a conectividade afasta as pessoas. B, orientar as pessoas a como criar uma família no mundo conectado. C, convencer a todos que a conectividade facilitará nas tarefas diárias. D, divulgar uma pesquisa de satisfação de quem mora em uma casa inteligente. São todas meio verdades, mas uma é a verdade mesmo. Para que foi feito esse texto? Só olhar bem e observar, vocês vão saber responder. No texto 2, em reduzindo as chances de visitas inesperadas, esperada é uma visita que você espera, inesperada você não esperava que a pessoa ia chegar. O termo grifado tem efeito negativo, não esperado. Esse efeito de sentido também está presente em qual palavra? Desproteção, disponível, reduzindo ou invadir. Qual palavrinha dessa tem um não disfarçado? Não faz isso. Se eu falar, eu vou dar a resposta.